Bom, olá. Aqui quem está falando é o aluno Andrei Barros, do curso de Física aqui do Polo de Breves. E hoje, na disciplina de Laboratório Básico 3, a gente vem falar sobre o comportamento de um circuito indutivo. Para demonstrar isso, a gente vai utilizar o simulador PET e tentar analisar tanto o comportamento físico quanto a relação matemática entre tensão e corrente. Primeiramente, a gente vai montar esse circuito. Para isso, utilizaremos de uma fonte, um indutor e os dois osciloscópios para ver o comportamento da corrente. Primeiramente, bora montar isso aqui. Com o circuito já em funcionamento, a gente pega os dois osciloscópios, colocamos um corrente e um aqui na fonte. E com isso a gente pode começar a analisar o nosso circuito indutivo. Vale lembrar que no vídeo anterior a gente tratou de um circuito resistivo, aonde a única diferença dele para esse daqui seria, no caso, o indutor aqui. Trocamos o resistor pelo indutor e o circuito se tornou um circuito indutivo. O que isso impacta? Dois pontos. Primeiramente, lembramos que a fonte, por ser alternada, ela faz um movimento que varia com o tempo, né? Crescendo e descendo aqui, como está aqui no teste da tensão. É um movimento sedental. Ao mudar para o indutor, ele tem ele é um componente que ele armazena energia em formato de um campo magnético. Quando a corrente passa por ele, é criado um campo magnético ao redor da bobina. No caso, ele cria um campo magnético ao qual resiste a corrente. Um ponto importante do indutor é que ele se opõe à variação da corrente, ou seja, ele resiste a ela se movimentar de forma rápida, tanto para subir quanto para descer. Percebemos aqui que a corrente está mais devagar em relação ao que vimos na aula anterior, no vídeo anterior, com o resistor. Com o resistor, vimos que o sistema estava em fase, onde tanto a tensão quanto a corrente se movimentavam de forma igual. No caso do indutor, a relação entre tensão e corrente ela é dada por essa expressão matemática aqui. Isso aqui, ó. VL é a variação, né, em relação ao tempo. O que isso quer dizer? Significa que a tensão no indutor depende da taxa de variação da corrente, ou seja, quanto mais rápido a corrente tenta mudar, maior é a tensão gerada pelo indutor para se opor a essa mudança. A corrente em si sempre vai estar, na verdade, a tensão vai aumentar caso a corrente aumente para a tensão ficar sempre na frente. Percebe-se analisando os dois osciloscópios, que a corrente está atrasada em relação à tensão. Isso acontece porque, matematicamente, como a tensão depende da variação da corrente, a corrente não consegue acompanhar instantaneamente a tensão. Sempre que a corrente aumenta, a tensão se opõe e aumenta mais ainda para tentar compensar isso em um indutor. Esse atraso ele é chamado de defasagem. E no caso do indutor, a corrente pode atrasar em até 90 graus em relação à tensão. Portanto, o circuito indutivo apresenta um comportamento onde a corrente sempre atrasa em relação à tensão devido à oposição à variação da corrente, que é gerada pelo indutor aqui, que cria aquele campo
campo magnético. Bom, com isso a gente pode representar um circuito indutivo. Como no vídeo anterior já tinha falado sobre um circuito resistivo, temos agora um circuito indutivo. Obrigado pela atenção e até uma próxima.